Tá todo mundo vendo o slide? Tô vendo. Sim, eu tô vendo. Agora sim. Do satélite natural. Então, gente, a gente hoje vai falar um pouquinho. A gente falou sobre o planeta Terra, né? A gente falou sobre os movimentos de translação, os movimentos de rotação. A gente falou um pouco sobre tudo, sobre o que é uma órbita elíptica. Falamos sobre tudo isso, sobre as estações do ano. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Lua. E até esqueci de colocar nesse slide, olha, uma informação. Mas aí eu peço aqui para vocês. Voltei. Vejam só, gente. A Lua, né, como vocês sabem, ela é um satélite natural, tá? Mas alguém pode me dizer qual é a função de um satélite? Professor, não sei se é verdade, mas parece que esse satélite controla as marés da Terra. Controlar o quê? Marés da Terra. Não entendi, Matheus. Controla as marés. Controlar as marés. No caso da Lua, né? Mas eu tô falando de um satélite no geral. Qual é a função? Professor, mas no caso, os satélites não são meio que as luas, não? Os satélites. Não lembro direito. Não, no caso do satélite natural. Mas existem satélites artificiais, né? Que foram produzidos tecnologicamente. E aí? Eles podem ser usados para fazer várias coisas, né? Por exemplo, localizar alguém, a gente, por exemplo, conversa com outra pessoa no celular por causa de um satélite. Ele manda informações. Também tem aqueles satélites de navegação que é para olhar lá fora, tirar foto e tal. Ó, ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, ondas sonoras. Então, tudo isso são absorvidos pelo satélite e transmitidos para toda a Terra. A TV também, né, professor? TV. A TV também, né? Tudo que for eletrônico, certo? Onda de TV, de rádio, ele é passado pelo satélite e transmitido pela Terra. Tá certo? Canais de longa distância, TV a cabo, pronto. O funcionamento da TV a cabo, por exemplo, aquele receptor, né? Ele tem que ficar justamente as antenas. Ele captar as ondas que o satélite manda de determinados canais. E vocês sabem que nem todos os canais, por exemplo, eles pegam aqui no Brasil. Vamos dizer assim. A gente precisa, por exemplo, de um outro tipo de antena mais potente e tal, para poder pegar alguns canais, companheiro, canais da Inglaterra, por exemplo, BBC, entendeu? Professor, então, se tudo depende desses satélites, e as coisas que você coloca que não usa as antenas? Como é? Não entendi. Tipo, se todos esses equipamentos assim dependem do satélite, e a antena é justamente o meio transmissor, e aquelas redes que a gente coloca em casa que não precisa da antena, como é que elas funcionam? Aquelas o quê? Tipo, por exemplo, a minha internet, ela não colocou antena, ela vai de boa na A sua internet não tem antena? Tem não, é? Tem não. E o roteador é o quê? O meu roteador, eu não tenho mais, só que o meu antigo roteador também não usava antena. E sua internet chega como? Eu não, via cabo. Agora meu roteador ele também não precisava de internet. Não precisava de antena. Mas ele tem uma antena interna. Mesmo que seu roteador não tenha uma antena mesmo, ele vai ter uma antena interna. Entendeu? A antena ela vai servir tanto para receber o sinal como para transmitir o sinal. Entendeu? Ok. Então, gente, uma antena pode ser até um garfo. Tá? A antena em si, ela está internamente no aparelho. Tá certo? O prolongamento da antena é apenas para melhorar, no caso, a transmissão
né? Ou recebimento aí do sinal. Apenas para melhorar isso. Mas, por exemplo, uma TV, se você coloca numa TV, por exemplo, um garfo enfiar, vocês não vão fazer isso, né? Mas se você enfiar um garfo bem fininho, aquele garfo ali ele vai servir como antena. Entendeu? Eu já fiz muito isso. Entenderam, gente? Mas no caso, por exemplo, da Lua, eles são satélites naturais, são totalmente diferentes, certo? No caso aqui, a Lua, como satélite, ela vai controlar o clima, ela vai controlar, por exemplo, a intensidade das marés, né? Ela tem total influência no mar, certo? Então, como satélite natural, certo? A gente vai ter controle de outras características terrestres, tá certo? Então, vejam, a Lua consiste de um corpo rochoso com 3.476 quilômetros de diâmetro, quase um terço do tamanho da Terra. A distância média da Lua e da Terra é de 384.400 quilômetros. Gente, quem está mexendo no WhatsApp ou quem está recebendo mensagem, feche o microfone. Aí vejam só. A Lua, gente, ela gira em torno da Terra. Ou seja, a Lua ela vai girar em órbita da Terra. Tá certo? E como vocês sabem, que eu acho que eu já expliquei a vocês, a Lua se formou a partir do choque de um meteoro com o planeta Terra, quando ele ainda estava... quando ele tinha acabado de se formar, vamos dizer assim. E aí, um grande meteoro chegou e bateu na Terra, um pedaço da Terra se desprendeu e entrou na órbita da Terra, formando a Lua. Tá? O nosso satélite ele não tem atmosfera para proteger o ser humano ou outro ser vivo da exposição direta das radiações solares, como a radiação ultravioleta. Então, não existe possibilidade, por exemplo, de uma pessoa, de qualquer ser vivo, ele sobreviver na Lua pela inexistência de uma atmosfera. Tá certo? Também não existe água e nem vulcões, porque, ao contrário da Terra, a Lua tem a parte mais interna em estado sólido, ou seja, ela não possui magma. Mas há muitas crateras, geralmente formadas pelos impactos de corpos celestes pesados, ou seja, de meteoros, né? Sim, né? E essas crostas que são formadas, essas crateras que são formadas na crosta da Lua, são devido às colisões que, por sua vez, elas podem vir muito quentes, certo? E derretem rochas e formam lavas, que esfriam e aparecem com áreas escuras na Lua, que são chamadas de mares. Então, essas partes escuras que a gente vê na Lua não é o dragão de São Jorge, nem muito menos o próprio São Jorge, tá? São apenas crateras, umas mais fundas, outras mais rasas, certo? Umas maiores, outras menores, que foram criadas devido à colisão da Lua. Ah, professor, mas toda vez que eu olho para a Lua, eu vejo São Jorge. Óbvio que você vê São Jorge, porque você foi criado e você foi... seu cérebro foi trabalhado desde pequeno para dizer que na Lua tinha São Jorge matando um dragão. Mas, se desde pequeno eu disser a vocês que na Lua tem, deixa eu ver, um cachorro, você vai olhar e você vai ver um cachorro. Isso é só uma Nunca ouvi projeção falar do de São nosso Jorge. cérebro, gente. Nunca tinha ouvido falar de São Jorge. Isso é só uma projeção do nosso cérebro, tá certo? Isso só são mitos, certo? Esse tipo de mito, ele não existe, são apenas histórias, tá bom? Então, não tem São Jorge na Lua. Professor, uma pergunta sobre o livro. O senhor tinha uma atividade que o senhor disse antigamente que era para você na primeira unidade, que era tipo, você tinha que fazer as perguntas que não eram de cálculo, só tipo as de teórica, se você se lembra? Aí, quando for para mostrar, tipo, todas as perguntas, quem te fazer essas também, de cálculo? Matheus, vá lá no Google Sala e veja o que é que está pedindo. Certo.
voltando, gente. Aí vejam só, a temperatura na superfície da Lua, ela varia em média de 100 graus Celsius a menos 150 graus Celsius. Isso vai depender, certo, da localização da Lua com relação ao Sol, certo? Quando a Lua ela está mais próxima do Sol, então ela consegue ter esse tipo de temperatura. E quando ela está mais afastada, ela pode ter uma temperatura bem menor. Por que isso acontece? Devido à não presença de gases estufa, tá? A ausência dos gases estufas vão fazer com que a Lua ela tenha essa variação imensa de temperatura. Por quê? Porque esses gases estufa, como vimos, são eles quem fazem com que a Terra se aqueça, por exemplo, durante a noite. Se por acaso não existisse gases estufas em uma camada atmosférica, a nossa Terra seria do mesmo jeito. Seria bem quente durante o dia e extremamente congelante durante a noite. Tá certo, gente? Dúvidas? Não, tranquilo. Vou prosseguir. Essas condições não permitem a existência dos seres vivos na Lua. O observador terrestre percebe o movimento aparente da Lua e dos demais outros visíveis do céu à noite no sentido leste para oeste, certo? Então a Lua ela sempre vai aparecer do leste para o oeste, certo? Ao contrário do Sol, que nasce no oeste e se põe no leste. Não, nasce no leste e se põe no oeste. Não é ao contrário, não. É ao mesmo tempo. Só que enquanto um está indo para o oeste, a Lua começa a vir do leste, entendeu? É fazendo isso aqui, é sentido horário. Ó, o Sol nasceu. Ó, o Sol nasce no leste e se põe no oeste, tá certo? Aí agora vem a Lua nascendo no leste e ela vai em direção do oeste. É a mesma coisa, tá? Alguma dúvida? Os principais movimentos da Lua são translação ao redor da Terra e rotação sobre o seu próprio eixo. Então, a Lua ela também tem a translação, certo? E ela também tem a sua rotação. Tá certo, gente? Esses dois movimentos têm praticamente o mesmo tempo de duração, aproximadamente 27 dias e 8 horas. Por esse motivo, a Lua mantém sempre a mesma face voltada para a Terra. Certo? Dúvidas? Professor, é só uma pergunta mesmo. Nenhuma. Alguém quer perguntar? Eu, professor. Diga. Então quer dizer que a Lua, como ela gira ao redor da Terra, quando a Terra dá 365 dias, ou seja, a sua translação, a Lua também dá a translação dela na Terra? Do mesmo jeito que a Terra dá a translação no Sol, a Lua dá a translação na Terra. Só que a translação da Terra no Sol é 365 dias e 6 horas. Não é isso? Mas a translação da Lua na Terra é infinitamente vezes menor. São apenas 27 dias e 8 horas. Então, para você contar, saber quantas translações a Lua dá na Terra em um ano, basta você fazer um cálculo. A cada 27 dias, você tem uma translação da Terra. Tá bom. Certo? Ô, professor. Ó, gente, a Lua é o único satélite natural do nosso planeta. Certo? É o único. A gente só tem a Lua como satélite natural. E aí, diferente de Saturno, diferente de Júpiter, que tem inúmeros, tá certo? Aí vejam, ela, né, a Lua, ela é um astro iluminado que gira em órbita elíptica ao redor da Terra. Vocês sabem a diferença de astro iluminado, né, e astro iluminante. Entenderam? Ô, professor, eu não sei não esse daí. Eu me esqueci. Gente, é simples. O astro iluminante, né? Ele produz a luz. No caso, o Sol, a estrela, certo? Eles produzem a luz.
tá certo? Já a Lua, ela não é um astro luminante, ela é iluminado. O que é isso? Ele recebe a luz de outros astros. Como, por exemplo, o Sol, ele transmite a luz, porém, a Terra, no caso, a Lua, reflete essa luz. Deu para entender? Não só a Sim. Lua, como os outros planetas, eles conseguem também refletir a luz do Sol. Tá? Por exemplo, a gente consegue ver Marte e Vênus aqui da Terra. Certo? Lógico que a gente olha para o céu, a gente vê tudo estrela, né? Mas a gente consegue ver Marte e Vênus aqui da Terra. Entendeu? Agora, eu não consigo identificar, mas existe a forma certa. Dizem que Vênus é uma estrela levemente roseada. Entendeu? E eles ficam sempre... Eles nunca estão, por exemplo, no mesmo lugar. Certo? Por exemplo, hoje você olha, eles estão num lugar. Quando for daqui a 3 dias, eles já estão num lugar diferente. Porque estão se movendo. Estrela não se move, mas planeta se move. Certo? Dúvidas? Não. Tranquilo. E Marte, como você dá para identificar ele? Como é? E como é que dá para Eu identificar? acabei de falar. Eu não sei identificar eles. Entendeu? Mas dizem que Vênus é uma estrela levemente roseada. Agora, Marte eu não sei. Certo? Porque a gente confunde muito com uma estrela comum. Tá certo? Então, vamos lá ver um pouquinho sobre as fases da Lua, né? Então, veja, o brilho da Lua é o reflexo da luz do Sol, na realidade. Da mesma forma que o planeta e os planetas, ela não tem luz própria, tá certo? A luz da Lua ela é refletida. Então, se a gente não tivesse Sol, a gente não viria a Lua, nem tampouco os planetas brilhando, tá certo? O observador terrestre vê partes diferentes da Lua iluminadas pelo Sol. Enquanto ela se movimenta ao redor da Terra, esses diferentes aspectos denominados fases da Lua são Lua nova, quarto crescente, Lua cheia e quarto minguante, que você pode chamar de Lua crescente ou Lua minguante sem precisar colocar quarto crescente ou quarto minguante. Isso é só terminação de nomenclatura. Certo, gente? Então, ó, a gente consegue ver a Lua nessas fases, entenderam? E como a sua translação ela dura 27 dias e tal, então, para completar a volta da Terra, a gente sempre vai ver a mesma face da Lua em qualquer lugar que a gente for. Tá certo? Então, vamos ver um pouquinho dessas faces. Vejam só. A Lua nova é a primeira face, é a face iluminada da Lua. Ela está voltada para a Terra, a Lua está na mesma direção do Sol e, portanto, presente no céu durante o dia, das 6 horas da manhã às 18 horas da noite. Gente, a Lua nova a gente não vê, tá? A gente só vê ela no finalzinho da tarde. Entenderam? Vê a localização dela, veja só. A face iluminada da Lua está voltada para a Terra. A face iluminada está voltada para a Terra. A Lua está na mesma direção do Sol. Se ela está na mesma direção do Sol, a gente não consegue ver ela. Entendeu? Porque não tem como refletir. Não tem como o Sol refletir. Entenderam? Agora, aí vejam só. Ela vai estar sempre nessas horas, 6 horas da manhã até as 18 horas. É a hora que ela vai estar para, se possível, for para se observar. Tá? A gente consegue ver levemente essa lua no final da tarde até as 6 horas da noite. Como aqui a gente escurece às 6 horas, a gente consegue ver ela um pouco mais clara, né? Agora, por exemplo, em São Paulo, em Brasília, que são regiões que só escurece às 7 horas da noite, e lá já não se consegue ver a lua nova, tá certo? A lua cheia, ela ocorre quando a face da lua está voltada para a Terra e, portanto, presente no céu durante a noite, certo? Então, a lua cheia, ela vai ter a face voltada para a Terra, mas ela vai estar recebendo luz solar constantemente, diretamente, tá certo? E a forma dela no céu é em forma de disco prateado. E ela vai estar presente aí das 6 horas da tarde, né, final da tarde,
até às 6 da manhã. Ela fica toda a noite. Tá certo? Lua crescente ocorre quando metade do disco iluminado pode ser vista da Terra, das 12 horas às 24 horas, tá? Até a meia-noite, né? E a lua minguante ocorre quando metade do disco iluminado pode ser vista da Terra das 24 horas até as 12. Então, vocês já perceberam que durante o dia a gente consegue ver, às vezes? Porque a Sim, gente consigo ver de vez tem em quando. aquela ideia de que a lua só está lá à noite, mas não é, minha gente. Ah, A lua está no nosso planeta o tempo todo. É porque a gente não enxerga porque ela não transmite a luz. Não, então, mas raramente Agora vai. dias, por exemplo, que não está tão claro, que tem muita nuvem, certo? A gente consegue ver ela, tá? uhum. Ô, professor, eu sabia que, tipo, a lua não ficava só de noite, mas eu não sabia que ela dava pra, assim, ela, Depende, eu entendi o que tu quis dizer, Caio. Você não sabia que dava para ver ela durante o dia, não é isso? O professor tinha a Depende ver da com quando eu via. localização, certo? por Depende exemplo, da. 6 horas da manhã, eu nunca imaginei. Veja, depende da localização, depende da iluminação do dia, se está um dia muito iluminado, se não está, Uhum. entendeu? Depende da localização dela com a Terra, da Terra com o Sol. Então, depende de muita coisa para você conseguir observar. E tinha vez que eu via ela, eu pensava, o que você Interessante. tá fazendo aí? O professor tinha ver que quando eu viajava para Tamandaré, no mês de janeiro, eu via a lua. No finalzinho da tarde dava pra ver ela lá, em cima do Pois é. condomínio. Eu olhava pra cima, cadê? Não, Eu via a lua. eu já vi lua, Matheus. 3 horas da tarde, a lua já estava no céu. Entendeu? 3 horas da tarde, a lua já estava no céu. Eu digo, olha aí, ela aparecendo. Quando ela quer aparecer, ela aparece. Certo? Aí vejam, essa imagem aí, ela é uma forma bem clara de você entender basicamente um pouco desses movimentos, né? E vocês vão entender que realmente tudo é muito relativo. Se você enxerga, se você não enxerga ela durante o dia, tudo vai depender da posição dela com direção ao Sol, da posição dela com direção à Terra, tá? E aí eu tenho as 4 fases da Lua, né? Mostrando a vocês como é que fica diretamente, certo? A questão aí da iluminação. Vejam a lua nova, por exemplo. A face dela voltada para o Sol e a parte escura voltada para a Terra. Como é que a gente vai enxergar? A gente não vai. Porque a parte iluminada, certo? Ela está voltada, ela tá na mesma direção do Sol. Tá vendo? Uhum. Aí a Professor, lua minguante, ó, ela fica dessa forma aí. Por isso que a gente só vê metade, tá? Lua cheia, a gente vê tudo, por conta que está diretamente, tá contra o Sol. E a lua crescente também, ó, a gente só vê metade dela. Diga. Ô professor, Oi. mas em cada lugar diferente do mundo vai estar um tipo de lua, né? Sim, obviamente. A lua que a gente vê aqui não é a mesma lua que a gente vê, por exemplo, no Japão. Tá? Não é a mesma lua que a gente vê na Austrália, não é a mesma lua que a gente vê nos Estados Unidos. Ô, professor, mas tipo, a face dela que tipo, a gente vê hoje, em algum tempo, tipo, as pessoas do Japão vão poder ver essa face? Sim, porque depende do dia, ó, tá? Tudo é questão da movimentação do planeta. A única coisa que fica parada, gente, é o Sol. O Sol, ele tá para todo mundo, é a única coisa que fica parada. Tá certo? Uhum. Vamos ver um pouquinho sobre os eclipses, tá? Vejam só, o eclipse lunar, ele acontece na fase da lua cheia, certo? Ou seja, ele vai ocorrer quando a Terra fica entre o Sol e a Lua. Tá? Então eu vou ter o Sol, a Terra no meio e a Lua. Aí acontece o eclipse lunar, que passa pela região da sombra da Terra. A Terra, nessa ocasião, bloqueia os raios solares que ilumina a Lua. A sombra da Terra se projeta na Lua, cobrindo-a parcialmente. Certo? É o que a gente chama de eclipse parcial, como vocês estão vendo nessa imagem. Ou também pode ter o eclipse total, que é quando a gente cobre literalmente a Lua. Aí só dá para ver aquela, como é que eu posso dizer? Aquela borda
bem fininha, certo? De brilho. E depois a sombra ela vai passando. Isso dura geralmente 1 hora ou 2, dependendo do eclipse. Uhum. Certo? Alguma dúvida? É tudo uma questão de óptica, gente. Quando vocês forem estudar óptica no nono ano em física, vocês vão entender isso aí, a questão do eclipse, como acontece na física, né? Mas é tudo uma questão de óptica e refração da luz. Mas é legal esse tipo de assunto, eu gostei. É Não é interessante ruim isso. não, é tranquilo. Vamos ver um pouquinho sobre o eclipse solar agora, vejam só. O eclipse solar, ele ocorre quando a Lua fica entre o Sol e a Terra. Tá certo? Ou seja, na fase de Lua nova, e todos ficam alinhados em uma só reta. Nessa ocasião, a Lua bloqueia os raios solares que iluminam a Terra. Gente, eu já vi um eclipse solar. É super difícil de acontecer, porque vocês sabem que eclipse é só quando tem um alinhamento mesmo. E o eclipse solar Demora é quanto tudo, tempo, porque o professor? Mais ou Sol... menos. A mesma coisa. De um para outro. Aham. Caio, eu não sei te dizer exatamente, mas demora anos. Tem eclipse que demora 72 anos. Caramba. Tem tipos de eclipse, porque existem vários tipos de eclipse, entendeu? Aham. Isso, porque não é só Entendi. Terra, certo? E Lua. Existe, por exemplo, já ouviram falar no Sol vermelho, na Lua vermelha? Uhum. Pronto, isso tudo é devido a Marte, porque Marte é um planeta vermelho. E aí o Sol bate em Marte, reflete a luz na Lua. É toda uma questão de física mesmo, gente. É uma Caramba. coisa totalmente louca. O Sol bate em Marte e a luz de Marte bate na Lua e a Lua fica vermelha. Entendeu? É uma coisa bem assim. Aí todo tipo de fenômeno de astros, ele vai ter um tempo específico. Um pode durar 10 anos, o outro pode durar 70 anos, enfim. Certo? Eu não sei a data corretamente não, mas eu vi que o próximo eclipse solar vai acontecer dia 21 de junho. Desse ano, Sim, tu viu agora no coisa foi? foi. Dia do meu 21 de junho. aniversário. Eu sabia que coincidência. Hã? Dia do meu aniversário vai Aí, ser. tá vendo? Então vamos todos olhar o eclipse solar. Certo, gente? Agora vejam, o eclipse solar nem sempre dá para ver ele, certo? Totalmente. Depende da localização da coisa como está acontecendo. O senhor viu ele totalmente? Hum? O senhor viu ele totalmente? Não, eu vi só um pedaço. Ah, Certo? ô Ele é muito professor, bonito. Ele fica, o sol fica parecendo uma lua mesmo assim, cortada pelo meio. eu me lembro que teve um eclipse lunar, foi solar, que só, se não me engano, o continente africano conseguia ver, ou foi uma parte da África, eu não me lembro muito bem. Uhum. Teve um em 2018, se eu não me engano, que chega passando no Jornal Nacional. Eu até subi na minha casa para ver se eu conseguia ver, mas Tem região que não dá para ver. Pronto, no dia que eu vi, eu tinha viajado, nem aqui em Pernambuco eu tava no Distrito Federal, quando eu vi. Entendeu? Então depende muito da região onde você tá, para você ver uma pequena parte. Imagina ele todo, né? Pronto, o professor, dia 21 de junho, o senhor marca uma videoaula e a gente fica vendo a lua. Ah, meu Deus. Vamos ter é fé. mesmo, é mesmo. Dia 21 de julho, a gente tem que estar no colégio. Então, vejam, o eclipse solar ele pode ser parcial para algumas regiões. Esse fenômeno ocorre pelo menos 2 vezes ao ano, certo? E, no entanto, ocorre raramente no mesmo local. Entendeu? Então, veja, ele ocorre 2 vezes no ano, mas raramente ocorre no mesmo local. Então, ele pode ocorrer em vários locais. Entendeu, gente? Uhum. Então, é por isso que é tão difícil ver. Vamos ver um pouquinho assim agora da influência da Lua sobre a Terra, tá? Então, a Lua é a principal causa dos fenômenos nas marés. A força de atração entre a Terra e a Lua e entre a Terra e o Sol está em menor grau. Provoca a subida e a descida do nível das águas do mar. A subida é a maré alta ou a pré-mar, certo? E a descida é a maré baixa ou a baixa-mar. Beleza? Beleza. Então, a Lua ela tem essa influência, gente, com relação à maré, devido
a força de atração desses astros, tá certo? As marés acontecem porque a força gravitacional é maior no lado da Terra, certo? Que está mais próximo à Lua. Então, quanto mais próxima a Lua da Terra, tá? No caso, a força gravitacional ela vai agir nessas marés. Entendeu? E quanto mais afastado, a gente vai ter uma diferenciação aí também nessa maré, certo? Então, quanto mais próximo à Lua da Terra, mais o mar fica agitado. Tá bom? Oh, o professor Caramba. apareceu. Geografia. Apareceu o quê? Oi, Riali. Oi. Oi, Lu. Obrigado, viu? Nada. Ô, Luiz, deixa eu só terminar, que eu tô terminando esse slide. Tudo bem, Rapidinho. fique à vontade, fique à vontade. 2 espero. minutos. Veja só, gente. Tá Aí, ó, bem. a influência da atração gravitacional da Lua e dos planetas sobre o corpo humano pode ser desprezada diante da influência do planeta Terra e até de corpos muito mais leves, porém muito mais próximos. Então, vale a ressalva daquela explicação que eu estava dando para vocês, que tudo na Lua é diferente, tá? Então, a velocidade na Lua é diferente, o peso na Lua é diferente, devido à variação de gravidade que existe entre a Lua e o planeta Terra, entendeu? Então, você é bem mais leve, você vai ser bem mais leve e você vai ser bem mais devagar, por exemplo, na Lua, por conta da influência da gravidade. Tá certo, gente? E eu vou passar uma pesquisinha para vocês, tá? Só um minuto, isso, Luiz. Tudo bem. Vocês sabem que o homem foi à Lua, tá certo? Então eu quero saber se é mito ou é verdade a questão da bandeira dos Estados Unidos ela balançar na Lua, certo? E eu quero evidências científicas, não quero nada pesquisado. Você vai pesquisar na internet qualquer coisa, não. Você vai trazer evidências científicas. Quem foi o cientista que disse isso e por quê? Certo? Ô, professor, essa atividade a senhora vai mandar no Google Sala, Vou né? mandar no Google Sala e você vai explicar lá o porquê, tá? Luiz, gente, Luiz veio aqui para falar alguma coisa sobre algum trabalho para vocês, tá certo? Pode falar, Luiz. Certo, obrigado, Riali. Veja Nada. só. Eu mandei ontem no Google Sala, eu não sei se vocês já viram. Segunda-feira não haverá aula. Vocês sabem por quê? Segunda-feira? Sim. Não, não sei. Eu não sei. Eu também não sei não. Diga, Rebeca. Eu sei porque é um feriado municipal. Exatamente. Vejam só. Segunda-feira é aniversário de Caruaru. Então, cada turma vai preparar uma atividade referente a Caruaru. E essa atividade valerá tanto para a história como para a geografia. E o 8º ano ficou com o tema Escritores Caruaruenses. Então, vocês vão pesquisar a vida e a obra de um escritor caruaruense. Vão preparar um vídeo que pode ser feito filmando vocês ou com a narração de vocês, com fotos do escritor, com obras do escritor, ou então vocês falando mesmo sobre ele. Um vídeo curto, tá certo? E vão mandar lá do Google Sala e vão também mandar para o WhatsApp de Jaqueline, tá certo? E quando é que vai ser a entrega desse vídeo? A entrega será quinta-feira. Por que quinta? Porque a gente vai comemorar a escola, o aniversário de Caruaru, no dia 15, sexta-feira. Então, vocês têm até a noite da quinta-feira, dia 14, esta quinta agora, para mandar esse vídeo, porque será exibido, todos serão exibidos na sexta, dia 15. Entenderam? Uhum. Vai fazer um vídeo sobre algum escritor caruaruense, professor. Exatamente, tá certo? Escolhe o escritor. E vocês sabem editar vídeo, então editem vídeo, coloquem fotos dele, tá certo? Sejam criativos possíveis. Luiz. Oi, Reali.
Se você permitir, eu posso entrar com uma participaçãozinha no trabalho de vocês e eu posso dar até uma pontuação de participação para eles em ciências também, Ótimo. certo? Então, porque tá super relacionado, né? A disciplina Claro. também. Então, gente, já que vocês vão falar sobre um escritor, né? Vocês podem procurar algum escritor que ele ressalve algum poema, algum livro que A fale gente falou sobre esse as tema. características da fauna, da flora da nossa terra, né? Quais são os tipos de animais típicos da nossa região? Entendeu? A questão, por que o central? Vê só que legal. Porque o central tem a patativa como um Mascote, né? mascote. Então, tem ciência no meio, gente. E tudo isso tem a fauna, tem a flora, tem as densidades demográficas da região, que entra em geografia. E entre ciências também a questão dos biomas, certo? A influência do clima na nossa cidade, tá? A influência do barro, o tipo de barro que o pessoal utiliza, certo? Tudo isso. Tudo isso. As praças da nossa cidade, tá? Se a nossa cidade ela é uma zona arbórea, entendeu? Tudo isso, gente. Então, Oi, professor. vamos à obra. Então, vocês podem pegar algum escritor, acho que Caio quer falar. Desculpa, você tá me ouvindo? Ou, Desculpa atrapalhar. É que ano passado a gente pegou esse mesmo tema, aí a gente pegava escritores, assim, que tem uma certa fama aqui de Caruaru, sim, ou que, por exemplo, vieram de outra cidade e fizeram sua carreira com livros aqui em Caruaru. Aí a gente falava sobre ele e pegava umas demonstrações dos livros que ele fez. Pode pegar trechos, né? Uhum. Pode fazer isso. Então, ó, melhor ainda. Então, a atividade, então, vai ser incluída a disciplina de ciência. ciências com ponto de Tudo a participação. ver, né? Tem tudo a ver. Então, eu só quero que vocês me garantam que vão enviar essa atividade no prazo, tá certo? Eu sei que está um pouquinho em cima, mas vocês conseguirão fazer isso com certeza. Até porque os trabalhos da semana passada foram colocados para... Só te interrompendo, Luiz. Só tem apenas 1 minuto, tá? Para encerrar a coisa lá. Certo, mas vocês entenderam, gente? Sim, sim. Qualquer Sim. dúvida, me procurem no privado, mas basicamente é o vídeo, né? E a edição, tá certo? Pronto, Professor, então, diga. o senhor já enviou o seu código do Google Sala ou você ainda vai enviar? Tá tudo Enviei. no grupo, gente. Tá tudo no grupo. Procurem lá nas conversas. Só é vocês subirem que tá tudo lá. Eu enviei desde o primeiro dia de aula. Eu criei o Google Sala, que foi no segundo dia de aula. Tá lá. E enviei ontem novamente. Certo? Ô, professor Reale, Oi. quando a gente for fazer esse vídeo sobre os historiadores, a gente vai ter que falar também sobre a bandeira do Central? Não. Eu dei um exemplo. É uma sugestão. Certo? Lembre que são escritores. A parte de esporte é outra coisa.